A restauração do nosso ser interior. Não restauração de coisas terrenas, não restauração de bens materiais, mas a restauração da nossa vida. Quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 20, depois você se assenta. Tem um sermão muito abençoado para as nossas vidas. Marcos 5, do 1 ao 20. Você que for encontrando, se coloque em pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler, em seguida você pode se assentar para nós meditarmos nessa palavra. Marcos, segundo Evangelho, João Marcos, sobrinho de Barnabé, foi companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária de Paulo. O Evangelho que foi escrito aos Romanos. Capítulo 5, versículo 1 diz: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda as cadeias o podia alguém prender, porque tinha sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhes: Qual o teu nome? Ele lhe respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. Rogava-lhes muito que não lhes enviasse para fora daquela província. Estava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse entrar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Pode se assentar, meus irmãos. A história do Gadareno nos fala sobre o poder de Jesus na vida de um pecador. Ao encontrar com Jesus, esse homem passa por uma experiência transformadora em sua vida. Seus caminhos, sua história transformada. Nós vamos analisar cada momento desse encontro e descobrir cada coisa maravilhosa que Jesus reserva para aqueles que conhecem e recebem em seus corações o Senhor dos Senhores. Então nós temos que analisar o primeiro estado do Gadareno. Primeiramente eu quero me valer de alguns paralelos com o Evangelho de Lucas, que no Evangelho de Lucas dá alguns outros detalhes que Marcos não traça aqui. E o primeiro deles, que está lá em Lucas 8, 27, é que o Gadareno andava nu. Ele era um homem que andava nu. Isso fala da fragilidade do homem pecador. Como Jesus dá um recado à igreja de Laodiceia, no capítulo 3 do Apocalipse, onde aquela igreja que se achava suficiente, aquela igreja que se sentia segura, porque tinha abundância de haveres na terra, Jesus diz a eles: Tu dizes, sou rico, tenho enriquecido e nada me tem faltado, mas não sabes que é um miserável,
pobre, cego e nu. O homem sem Jesus é isso, irmãos. Miserável, porque ele não tem recursos para salvá-lo. Pobre, porque ele está desamparado de todos os lados. Cego, porque ele não sabe conduzir-se até Deus. E nu, porque está desprotegido. Esse homem endemoniado andava nu, desprotegido, ao léu. Tomando o sol forte da Palestina, certamente ele tinha muitas queimaduras, muitas insolações. Mas também passando as noites frias do deserto, onde as temperaturas que eram de 38, 40 graus positivos durante o dia, caem para 10, 12, 15 negativos à noite. E esse homem nu. Nós estamos assim, sem Jesus. Desprotegidos, frágeis. Nós não temos recursos. Nós não temos quem nos guarde. Nós não podemos nos guardar. Segunda característica do seu primeiro estado, vivia entre os mortos. No versículo 3 do texto de Marcos diz que ele andava entre os sepulcros. Isso diz respeito à condição espiritual do pecador. Os sepulcros apontam ao destino daquele que comete pecado. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Todos que pecam merecem morrer. Não a morte física que vai chegar para todo mundo. Porque o infante morre, o jovem morre, o adulto morre, o idoso também morre. Mas não é essa morte que estamos falando. Nós estamos falando da morte eterna. Nós estamos falando do lago de fogo e enxofre, o inferno real que aguarda aqueles que pecam e não foram remidos. Esse homem vivia entre os sepulcros. O lar daqueles que ainda não encontraram com Jesus vai ser a sepultura. Isso aponta para o destino do pecador. Terceiro, ele não podia ser contido. A sua agressividade era tanta que impedia que as pessoas o ajudassem. Que ao menos as pessoas o prendessem, o repreendessem, o protegessem. Protegê-lo dos outros, protegê-lo de si mesmo. Isso fala da incapacidade do esforço humano em livrar-se do pecado. Da mesma maneira que aquele homem não podia ser contido, não podia ser amarrado, não podia ser preso, não podia ser protegido pelos outros, eu não posso fazer nada para você. A pessoa que está sentada do seu lado não pode fazer nada pela sua condição espiritual. Você não pode fazer nada por si, porque você não pode conter-se. O homem que não é dirigido por Jesus, ele é dirigido pelo príncipe da potestade do ar. É o diabo quem governa a mente, os desejos, as concupiscências de todo aquele que não é governado por Jesus. Engana-se aquele que pensa: eu faço da minha vida o que eu bem quero. Eu dirijo, eu conduzo os meus passos, os meus planos. Não. O homem é livre, sim. Mas o homem não é autônomo. O homem pode escolher as suas coisas pela sua própria vontade? Sim. Mas a sua vontade não é dirigida pelo ego. Esse homem era frágil. Esse homem não podia ser ajudado. Por mais que as pessoas quisessem, elas não podiam ajudar. Meus irmãos, não há religião, não há igreja, não há mentor, não há pastor, não há guia, líder espiritual que possa te ajudar com nada. A nossa ajuda, o nosso socorro vem de Jesus. Mas isso nós vamos ver só daqui a pouquinho. Porque a quarta característica do seu estado original era que ele feria-se a si mesmo. Versículo 5, onde diz assim: andava sempre de dia e noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. O homem pecador, além de causar males aos outros, ele causa mal a si próprio, arrastando-se na direção do abismo. O homem que não tem Jesus, o homem que está vivendo o pecado, antes do encontro com Jesus, ele causa mal a si próprio. Ele fere a si próprio. Muitas vezes, a noção de prazer, de êxtase, de
satisfação que o pecado nos traz, que a concupiscência nos traz, ela vem sucedida de uma ressaca de culpa, de autocomiseração, de autocondenação. Era assim quando nós não tínhamos Jesus, é assim com aqueles que não têm Jesus lá fora, e é assim muitas vezes quando nós que temos Jesus pecamos contra Ele. Nós deitamos a nossa cabeça no nosso travesseiro e nós sabemos que pecamos contra o Pai. E nós podemos ter dois sentimentos: arrependimento, a tristeza pelo pecado que leva à salvação, ou remorso, a tristeza pelo pecado que leva à morte, a autocondenação, a autocomiseração, ferindo-se a si mesmo. Mas a palavra diz: ainda que o teu coração te condene, maior é Deus do que o teu coração. Aquele que nos salvou, aquele que nos justificou, também vai nos guardar, também vai nos conduzir e também vai nos glorificar. Mas este homem feria-se a si próprio. Quão duro é quando eu firo a mim mesmo, quando as coisas que eu faço, além de machucar as pessoas que eu amo, também machuca a mim mesmo. E eu estou incontrolável, como esse homem. E quinta característica, é óbvio, estava fora de si. Era um louco, era um lunático. Entenda isso, irmãos. Ou eu estou cheio do sopro de Deus, ou estou cheio do sopro do diabo. O meu espírito, o sopro que governa a minha vida, ou sai das narinas de Deus, ou sai do príncipe da potestade do ar, o diabo, Satanás, o adversário, o enganador. Não há um meio termo. Não dá para ficar em cima do muro, porque o muro é do diabo. Ou você está do lado de Deus, ou você não está do lado de Deus. Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Mesmo que você esteja ajuntando ali, o seu ajuntamento não é um ajuntamento. Você só ajunta se ajunta com o Senhor. Jesus disse: aquele que peca é escravo do pecado. Poxa vida, quem não peca? Eu peco, você peca. Sim, mas o pecado precisa ser uma exceção na vida do cristão. O nosso padrão, o nosso objetivo, o nosso alvo, a nossa intenção deve ser a santidade, deve ser o modelo de Jesus. Lá naquela cidade de Antioquia, onde pela primeira vez os discípulos, que eram originalmente todos judeus, foram chamados pela primeira vez de cristãos, o que os gregos queriam dizer quando chamavam aqueles homens de cristãos? Queriam dizer isso: esses homens são parecidos com Cristo. Eles parecem com Cristo, eles perdoam como Cristo, eles amam como Cristo, eles partem o pão como Cristo, eles pregam boas novas de Deus como Cristo, eles são cristãos. E pensando seriamente na palavra cristão, é que nós dizemos: poxa vida, como é difícil ser cristão. Como é difícil perdoar como Jesus. Como é difícil partir o pão como Jesus. Como é difícil dizer coisas gloriosas como Jesus. Mas aquele que deliberadamente, aquele que anda pecando, que se conduz pecando, é escravo do pecado, é servo do pecado. Esse homem era um servo daqueles espíritos malignos. Aquele homem estava fora de si, não era a sua mente, não era o seu desejo, não era o seu juízo que comandava o seu ser, mas eram uma legião de demônios. Embora nós tenhamos consciência da nossa liberdade de escolha, embora nós tenhamos uma ideia de livre-arbítrio, nós precisamos ser habilitados por Deus. O nosso coração é enganoso, o nosso ego luta contra Deus. Jesus disse: aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós não somos mais de carne, nós somos espirituais. Nós não nos conduzimos mais por vista, mas nós nos conduzimos pela palavra de Deus. Nós não andamos mais segundo o príncipe da potestade do ar, mas nós andamos segundo o sopro, o Espírito Santo de Deus. No caso do pecador, o seu senhor é Satanás. No caso do salvo, o seu senhor é Jesus Cristo. A partir desse momento em que nós conhecemos o panorama da vida desse homem, que vivia atormentado, que era dominado, dirigido pelos demônios,
é que nós passamos a entender a ação redentora de Jesus. Primeiro, ele teve um encontro com Jesus. Jesus descendo do barco, atravessando aquele lago, chama-se Mar da Galileia, porque ele é um lago salgado, mas na verdade é um lago e não um mar, não uma extensão do oceano. Aquele lago da Galileia, quando atravessado do lado de lá, chama-se Mar de Tiberíades. Jesus desce na província dos Gadarenos e a palavra fala que aquele endemoniado nu e clamando com grande voz e escumando vem ao encontro de Jesus. Primeira coisa, irmãos, é preciso ter um encontro legítimo com Jesus para dar início a um processo de libertação e salvação. Não adianta ter um encontro com a religiosidade. Não adianta ter um encontro com pessoas bacanas. É preciso ter um encontro com Jesus. É preciso que você diga, eu conheço a Jesus. E aí nós, às vezes, questionando isso, evangelizando, Renato foi inspirado por Deus aí a fazer uma pergunta para umas pessoas. Você conhece a Jesus? E as pessoas dizem, sim, eu conheço a Jesus. Você conhece o Silvio Santos? Conheço o Silvio Santos. Tá, o Silvio Santos já veio almoçar na sua casa, jantar na sua casa? Não, claro que não. Então você conhece o Silvio Santos intimamente? Não, só conheço de ouvir falar, de vê-lo. Tá, Jesus já veio almoçar na sua casa? Jesus já se assentou à mesa com você? E aí geralmente a resposta da pessoa muda. Não. Então você conhece a Jesus? Não, não conheço a Jesus. Conhecer de ouvir falar não é suficiente. Nós precisamos conhecê-lo intimamente, conhecê-lo como ele é. E nós conhecemos a Jesus através da pregação do Evangelho. Sou eu que apresento Jesus a vocês, é você que apresenta Jesus àquele seu familiar, àquele seu amigo que está perdido. A única forma de termos um encontro verdadeiro com Jesus, irmãos, é a pregação do Evangelho. Eu não estou falando isso de mim. Talvez você possa dizer, mas uma pessoa que tem uma Bíblia, que tem um contato com as Escrituras, não pode conhecer a Jesus sem um pregador do Evangelho? Não, não pode. Porque para uma pessoa ter um contato com a Bíblia, mesmo que ela ache a Bíblia no meio da rua, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, esses homens precisaram pregar o Evangelho de forma escrita. Paulo diz, como eles invocarão aqueles de quem nada ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A fé vem pelo ouvir a mensagem da palavra de Deus. O encontro com Jesus se dá o ouvir que há um Salvador. Aquele homem teve um encontro com Jesus. E imediatamente o que ele faz, segunda coisa, prostrou-se e adorou. Isso fala de rendição. Eu preciso render-me a Jesus. Render-me como eu rendo-me a um assaltante. Um homem que aponta uma arma para mim e eu digo, eu não vou reagir. Não é sempre essa a orientação? Quando você assiste lá da Atena, Marcelo Rezende, sei lá mais o que, na televisão, sempre se diz, os policiais quando são entrevistados, quando dão entrevista, delegado sempre diz, não reaja ao assalto, não reaja, se renda, entregue tudo que o assaltante estiver te pedindo. Não, Jesus não está te assaltando, não, Jesus não está te roubando, mas você precisa render-se a Ele. Até os demônios se rendem à presença de Jesus, até os demônios temem e tremem diante de Jesus. Isso se faz através da pessoa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo inunda o nosso ser, aquebranta o nosso coração, então nós precisamos erguer as nossas mãos, nos render, reconhecermos quão miserável nós somos. O pecador que se rende é o pecador que se arrepende. Rendição é o mesmo que arrependimento. Rendição é o mesmo que tristeza pelo pecado. Teve um encontro com Jesus, adorou, rendeu-se e foi liberto. Jesus o libertou. Ao ter um encontro genuíno, o homem que recebeu o espírito de adoção, o espírito de adoção pelo qual nós clamamos, Pai, Deus nos tira o espírito de escravidão e dá-nos o espírito de adoção. Agora você desfruta do privilégio de filho de Deus. Agora você não é uma criatura qualquer. Você está livre das cadeias do pecado. Você está livre daquilo que te condenava espiritualmente.
Você goza do benefício da redenção, da obra redentora de Jesus na cruz, que rasgou a cédula que era contra você, cravou-a na cruz. O homem liberto goza do status de filho de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. A libertação vem de conhecer a verdade, de conhecer e ser discípulo. Jesus disse: se vocês forem os meus discípulos, vocês vão permanecer no meu mandamento. E então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes a gente sabe de cabeça o versículo: conhecereis a verdade vos libertará. E não sabemos o versículo que antecede: se vocês forem os meus discípulos, permanecerão nos meus mandamentos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois que ele foi liberto, recobrou o juízo. Aquela arbitrariedade maligna, aquele governo de Satanás sobre o nosso ser, o canal que reina já não é mais o trono de Satanás, não é o trono do ego, mas é o trono de Cristo. É Cristo reinando nos nossos corações. É o ego servindo a Cristo e Cristo tomando o lugar das decisões. Como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo também diz que nós temos a mente de Cristo, que nós entendemos as coisas como Cristo entende, e que nós não somos entendidos das pessoas, não somos discernidos, compreendidos por aqueles que não desfrutam dessa comunhão, mas nós compreendemos tudo e todos porque temos a mente de Cristo. Aquele homem recobrou o juízo. As pessoas, quando vieram e viram, ele estava assentado aos pés de Jesus. Lá em Lucas, que eu disse que tem uns paralelos que Marcos não nos revela, diz que aquele homem estava em perfeito juízo e mais, assentado aos pés de Jesus. Assentado aos pés de Jesus fala de discipulado. E eu imagino a cena, aquela pessoa quando está com o olhar maravilhado, olhando para o mestre, e o mestre lhe dizendo coisas que os evangelistas não revelaram nessas linhas, falando de coisas maravilhosas do reino de Deus, falando da salvação, e aquele homem maravilhado, surpreso, feliz de ouvir coisas tão maravilhosas. Intimidade com o mestre. O discipulado é uma intimidade maior. É mais do que ouvir, é mais do que ser multidão. Ser discípulo é caminhar, seguir o mestre. Nós conhecemos o preço do discipulado. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós precisamos negar o nosso ego, sim, precisamos tomar a nossa cruz. É a nossa responsabilidade. Está disposto a morrer, está preparado para morrer se for preciso pelo Evangelho. E precisamos seguir a Jesus. Seguir a Jesus no Rio Jordão. Seguir Jesus no deserto para ser tentado. Seguir Jesus no Getsêmani para aprender a orar à vontade do Pai. Seguir a Jesus no Monte Calvário. Ir com Jesus até a morte. Porque se nós formos com Jesus até a morte, como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Estava aos pés de Jesus, ouvindo as maravilhas do mandamento do Senhor. Nós precisamos estar aos pés de Jesus. Aos pés. Sexto, desejou seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa imitar a Jesus, seguir os seus passos, fazer as coisas como Jesus fez, em todos os seus caminhos, fazer as mesmas obras, ter as mesmas vitórias. Jesus nasceu como nós, viveu como nós, morreu como nós. Ele ressuscitou, ele triunfou, e nós por isso temos esperança, por isso nós temos fé que também triunfaremos, que também venceremos. Para quê? Para que eu quero ser um vencedor? Não é para me gabar de bens materiais. Eu não quero ser um vencedor para me gabar de um status social. Eu não quero ser um vencedor para me gabar de uma influência que eu tenha na sociedade em que eu vivo. Mas Jesus tinha uma missão. Eu tenho uma missão. Esse homem quis seguir a Jesus. Jesus disse para ele que não podia segui-lo.
Você diz assim para mim: Tiago, você acabou de dizer que eu tenho que seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus, imitar a Jesus. Como assim Jesus não deixou aquele homem segui-lo? Jesus tinha algo mais importante para ele realizar. E essa é a 7ª e última ação redentora de Jesus. Anunciar as boas obras de Jesus. Anunciar aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. O homem pecador, depois de regenerado pelo Espírito Santo, recebe virtude para anunciar sobre Jesus. Foi isso que Jesus disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e vão ser-me testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O homem que é regenerado pelo Espírito Santo, ele é regenerado para quê? Para ser liberto? Para ser salvo? Para recobrar o juízo apenas? Não! Jesus me salvou para que eu diga às outras pessoas que ele me salvou. Jesus me restaurou para que eu me torne uma testemunha fiel dele, para que eu compartilhe as boas novas de salvação. E o gadareno foi aquele homem que com certeza era um figuraça na cidade. Sabe, quando você passa pela cidade, você não conhece alguns andarilhos que tem aqui em Jaú, do tipo do Guiça, assim, tinha o Gessi, né? Tem um monte deles, gente que são conhecida, alguns que até andam nu pela cidade, né? Não tem? Esse homem era assim, o gadareno era um figuraça, todo mundo conhecia ele, todo mundo tinha medo de chegar às margens do mar de Tiberíades, do lago de Tiberíades, porque sabia que ele estava ali nos sepulcros, atormentando as pessoas. Aquele homem sozinho, que não devia ter muita credibilidade as coisas que ele diria, foi e pregou numa região que o texto chama de Decápolis, que são 10 cidades. Aquele homem sozinho pregou as maravilhas de Jesus para mais de 25 mil pessoas, irmãos. Um homem sozinho anunciou o evangelho para 25 mil pessoas. Um homem desacreditado, com a reputação muito abaixo da expectativa, falou de Jesus, anunciou a Jesus. Talvez você esteja aqui hoje, você goze de tudo isso que esse homem gozou. Talvez você esteja aqui hoje e seja um remido. Você esteja liberto, esteja recobrado o seu juízo, seja um filho de Deus, seja um discípulo de Jesus. Mas e aí? Você é uma testemunha fiel? Você tem anunciado a obra de Jesus? Para quantas pessoas? Não pense nas 25 mil pessoas que o demoniado gadareno anunciou, mas pense naquelas que estão ao seu redor, aquelas que reclamam da vida o tempo todo para você e você pode falar de Jesus, aquelas que estão no teu trabalho e precisam do testemunho dos seus lábios, aquelas que moram com você e ainda não servem a Jesus e precisa que você fale de Jesus para ela. Precisa que você resplandeça essa transformação na sua vida, daquele estado de louco, de incontrolável, de nu, para um estado de santo, de perfeito, de testemunha de Jesus. Jesus se manifestou a nós, irmãos, justamente para que nós sejamos libertos do domínio de Satanás, para que nós sejamos livres do pecado e da morte. Agora, no reino da sua luz, nós precisamos sair, anunciar, falar para as outras pessoas, para aqueles outros perdidos, para aqueles outros gadarenos que aguardam a mensagem da salvação, que esperam por ouvir as maravilhas de Deus, para que Jesus faça com eles o mesmo que fez conosco, para que o mesmo que esse homem recebeu, essas pessoas também recebam a redenção pelo seu amor, a salvação, a libertação, os milagres de Deus que nós recebemos pela fé. O texto diz, no versículo 18, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse entrar com ele. Muitas vezes nós chamamos esse homem o tempo todo de endemoniado de gadareno, mas ele é na verdade o ex-endemoniado de gadareno. Bartimeu é o ex-cego de Jericó. Porque todos aqueles que encontram com Jesus são transformados, têm a sua vida mudada.
O amor de Jesus faz milagre em nossas vidas. Conhecer, ter um encontro com Ele transforma a nossa vida. A fé em Jesus pode operar muitas coisas, mas a principal delas é a salvação. Jesus quer nos salvar, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Se nós estivermos nessa palavra, nós vamos gozar de tudo isso que o gadareno gozou. Nós vamos sair dessa porta com um grande testemunho nos nossos lábios e vamos compartilhar com as outras pessoas que ainda sofrem, que ainda são vítimas do domínio das trevas, as coisas maravilhosas que Jesus tem feito em nossas vidas. Amém? Se coloque em pé para nós orarmos a Deus.